Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júnior. E eu, Stephanie, estamos aqui com a segunda parte do vídeo Namoro Cristão e as Dificuldades Enfrentadas. Essa parte de agora é as enquetes, que vocês colocaram lá no meu Instagram e mandaram as perguntinhas para nós relacionadas a esse tema. E agora nós vamos falar, um pouco sobre cada pergunta que vocês mandaram, certo? Nós escolhemos as principais porque eram muitas e não tinha como a gente falar sobre todas, mas tem algumas que chamaram bastante atenção e a gente vai falar um pouco. E a primeira é abordar sobre os princípios essenciais para o namoro cristão dar certo. Olha só, essa pessoa colocou isso, abordar sobre os princípios essenciais para o namoro cristão dar certo. Que é o quê? Os princípios essenciais para o namoro dar certo, namoro cristão, e qualquer outro namoro, é bom que tenha a base como Deus no início de tudo, Deus como centro. Então é essencial que você tenha oração, que você leia a Bíblia, que o Senhor esteja no centro da sua vida, que você tenha muita comunhão com o Senhor, porque assim com certeza seu namoro vai dar certo. E é essencial que quando você estiver no relacionamento, você faça isso com o seu namorado, Procure estar orando com ele, procure estar lendo a Bíblia com ele todos os dias. É muito bom vocês estabelecerem um horário específico para vocês estarem buscando a Deus junto. Então, esses são alguns princípios essenciais para o namoro cristão dar certo. Muito bem, falou tudo. Outro ponto, a pessoa colocou lá, estabelecer horários específicos. Como isso pode acontecer? Estabelecer horários específicos, como assim? Ao meu ver, eu acredito que todo casal de namorados tem limites, Então você tem que ver o seu limite junto com o seu namorado, Se o limite de vocês é não poder conversar até tarde, porque assim, nós, por exemplo, nós sempre, a nossa base foi no máximo 12 horas da noite, A gente sempre colocou isso, A partir de 12 horas da noite pra cima, a gente nunca conversou, Sempre foi pra baixo. Às vezes aconteceu algum imprevisto e não dava pra se falar antes, Então, você tem que ter ali uma noção. Por quê? Porque isso precisa acontecer. Você está ali à noite, a gente sabe que à noite sempre rola aquelas conversinhas assim, Conversas que levam para outro assunto, Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Acontece que você está lá conversando com a sua namorada e você diz assim, vou mandar uma foto, Aí ela vai mandar uma foto. Por que você está pedindo essa foto? Se você sabe que a sua namorada está deitada e está com uma roupa de dormir, Você está pedindo essa foto para que esse assunto leve em algo mais. Então você tem que ter noção do que você está fazendo e limites também, entendeu? Então você tem que colocar horários específicos, para vocês estarem ali conversando, para vocês estarem orando juntos, Você tem que ter isso no seu relacionamento. A próxima é: a maior dificuldade de um relacionamento cristão é esperar para casar para ter relação. A pessoa colocou lá e afirmou isso, Colocou essa afirmação. De fato, é uma das maiores dificuldades do relacionamento cristão hoje, é esperar o tempo de casar para poder ter a relação sexual. É um dos maiores problemas enfrentados. Tem muitos que não conseguem chegar até o casamento. Fazem isso antes. Só que há um problema ao fazer antes. Porque você quebra um princípio. E quando você quebra um princípio, então você acaba quebrando também as promessas de Deus na sua vida. Porque quem rompe um princípio, rompe uma promessa. Então, se alguém está te forçando, querendo que você tenha relação, não, se você não fizer relação comigo, a gente vai terminar. Termina o namoro, porque não vem de Deus. Tá bom? Então, se a pessoa está te forçando a você ter relação com ela, isso não vem de Deus. Então, termina. Embora esteja com vontade, porque realmente é algo fisiológico e biológico, falando, em questão do sistema humano, do corpo humano. Então, isso é uma necessidade básica de todo ser humano.
Mas, quando se trata de vida espiritual, de namoro cristão, não se pode deixar levar pela emoção e acabar cometendo algo que Deus não se agrada. Então, o namoro puro é aquele que a pessoa se guarda para ter relação quando tiver casado, né? Então, é uma honra. Tem mulheres que são virgens, né? Então, é uma honra para ela quando tem relação só quando casa. Isso é uma honra, é um privilégio. Então não é vergonha você ser virgem. Hoje as mulheres, elas têm vergonha de falar que é virgem, o homem também tem vergonha, porque é um tabu muito feio hoje na sociedade. Só que aos olhos de Deus é algo maravilhoso e extremamente lindo. Então não tenha vergonha, vá pelos olhos de Deus e não pelos que os outros pensam, tá bom? E exatamente isso entra no próximo ponto, né? Que a pessoa disse lá, como manter a santidade? Você deve se manter pura? Realmente é isso que acontece, né, meu amor? É muito difícil na sociedade ter alguém virgem no tempo de hoje, né? E isso é um tabu, né, na sociedade. E você mesmo respondeu, como se manter pura? A primeira pergunta, né, uma das primeiras perguntas responde essa outra, que é o fato de você orar juntos, ler a Bíblia juntos, ou seja, buscar a comunhão juntos. Porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras, ela não se rompe com facilidade. Então, quando Deus ele é o centro, vocês vão sempre refletir. Esse momento ele vai ser maravilhoso, mas vai ser no tempo certo. Porque o diabo, quando ele não te atrasa, ele vai tentar antecipar as coisas na tua vida. Porque tudo fora do tempo não tem relevância. Então, espera o tempo certo, o tempo de Deus na tua vida, para que você possa ter esse momento tão sonhado, tão esperado. Exatamente. E se manter pura, gente, é uma decisão, né? Você tem que ter uma decisão na sua vida. Ah, eu quero isso pra mim, né? Eu só quero ter relação com o meu futuro esposo quando eu casar. Então, é uma decisão que você tem que tomar na sua vida. Exatamente. O próximo é qual o tempo máximo de um propósito? O tempo máximo de um propósito vai variar de casal para casal, né? Por exemplo, o meu tempo com a Stephanie não vai ser o mesmo que o seu com seu namorado ou com sua namorada. Um exemplo, a gente estabeleceu um propósito de orar um pelo outro e orar pelo propósito de Deus responder para que a gente pudesse iniciar o nosso namoro. E nesse processo, né, Deus foi respondendo, dando respostas e tal. Só que teve uma resposta que concretizou a nossa decisão. E qual foi, meu amor? Chegou um momento que eu pedi uma resposta a Deus, né? Que Deus me respondesse se ele era a pessoa certa que Deus queria pra mim. Então, chegou um momento, né, que eu fui tirar meu dinheiro, né? Nessa época eu estava trabalhando. Fui tirar meu dinheiro, eu tirei meu dinheiro normalmente, né? Só que nesse dia teve um atraso, quase que eu não consegui tirar meu dinheiro. Eu estranhei um pouco assim, sabe? Só que o diabo sempre tá metendo a mãozinha dele lá, né? E quando chegou em casa, aí eu tirei meu dinheiro, coloquei do lado dentro da bolsa, né? Normalmente. Quando eu cheguei em casa, aí eu fui olhar esse dinheiro, né? Quando eu abri uma seda de R$ 20, tinha lá escrito Júnior. E nesse mesmo dia, de madrugada, eu tinha orado: Senhor, se ele for a pessoa certa pra mim, tu vai me responder de alguma forma. Então Deus me respondeu, né? Isso foi uma resposta clara. Então Deus me respondeu através disso. Então é isso, gente. Então, o teu tempo de propósito com a pessoa que tu tá orando, ela não vai ser o mesmo que o nosso. Entendam isso. Você pode demorar 2, 3, um mês, 4, 5. Vai depender das respostas de Deus em relação ao propósito de vocês. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, né? Qual a pessoa ideal? E tá incluído aqui dentro também. Tá. A gente pode incluir dentro. A pessoa ideal vai ser sempre aquela que, para você estar ao lado dela, não vai quebrar os princípios da palavra de Deus. Se tu tá ao lado de alguém, ou se tu tá pensando em estar com alguém, e essa pessoa ela quebra os princípios que está na palavra de Deus, essa pessoa não é a ideal para você. A pessoa que é ideal para ti, ela vai cumprir os princípios da palavra de Deus. E outra, a questão é não se pôr em julgo desigual. Paulo ele fala isso. Eu já tentei ir contra esse argumento de Paulo e deu muito errado. Eu já tentei namorar alguém que não era da mesma fé que a minha. Eu já namorei alguém que eu era evangélico, eu sou cristão, e a pessoa era de outra religião. Então, não se batia nossas ideologias, não se batia nada em comum. Então, não tinha como dar certo. A não ser que ela começasse a acreditar naquilo que eu acredito também. Só que muitas das vezes acontece de não ser por Deus, acontece de ser por mim. Então, se a pessoa não já compartilha a mesma fé que você, então não é tão legal. Porque Paulo mesmo diz, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Então, aquela pessoa que não compartilha a mesma fé que você, que não compartilha das mesmas ideologias e não tem algo em comum com você, então essa não é a pessoa ideal. E outra,
Eu não sei se esse padrão, ele deixa você meio de orelha em pé. Mas um dos padrões que me deixa de orelha em pé é o fato da filha mentir pros pais. Então, se a pessoa mente pros pais, obviamente ela vai mentir pra você. E quando tem mentira, é bem provável que você vai ter problema no seu casamento. Então, a pessoa que é ideal pra ti, ela não vai mentir. Ela sempre vai ser sincera. E vai ter alguns padrões, porque a pessoa se apaixona não por beleza, mas por padrões que alguém comunica. Na verdade, a pessoa que você vai escolher pra você, você deve estabelecer padrões, Padrões. né? Assim como ele fez, estabeleceu padrões, né? Então você deve fazer isso. E é interessante ressaltar e lembrar, né, que ele falou sobre a pessoa ser da mesma fé. Mas eu queria lembrar algo. É interessante você colocar aí na sua vida, né, no seu coração e na sua mente, que isso faz parte também da sua escolha, que essa pessoa seja da sua mesma fé, mas seja uma pessoa de Deus. Não seja uma pessoa só da igreja, porque existe muito isso. Pessoa que é da igreja, mas não é de Deus. E há uma diferença nisso. Que essa pessoa possa ser de Deus também. Para que assim, né, você possa cumprir o seu propósito junto com essa pessoa, né, e possa realizar aí a sua escolha junto com Deus. Amém. E outro ponto que eu gostaria de frisar com vocês é o seguinte: nunca tome decisões precipitadas em relação a alguém. Ah, Deus me respondeu sem ele ter respondido. Eu já fui muito disso e cheguei a um ponto de tomar a decisão de... Conversei 3 dias com a pessoa, comecei a namorar, quebrei a cara. Sempre assim. Ou seja, isso me deu a maturidade de que não começar a namorar de a noite pro dia, mas conhecer. É um processo. Conhecimento, depois você toma uma decisão, porque é pra vida inteira. Ou você namora pra casar, ou você não namora. Tá bom? Mas se você for novo, você pode se namorar, começar a ter experiências. Porque as experiências elas vão te dar maturidade, tá bom? Exatamente. Aí entra a parte da fidelidade, né? Esse foi outro ponto que outra pessoa comentou lá. Fidelidade hoje é um dos temas mais difíceis. Parece ser fácil, não, eu quero ser fiel. Mas quando você tá carentezinho ali, que chega uma pessoa pra te dar um ombro amigo, você confunde amizade. E por tua carência, tu vai querer, talvez, ter alguma coisa com essa pessoa. Aconteceu muito isso comigo. Eu conversei com 3 jovens uma vez e do nada elas disseram que estava apaixonada por mim. Eu disse, não é paixão. O fato foi que eu comecei a conversar com vocês e pelo fato de vocês estar muito carente, vocês confundiram os sentimentos. Entenderam? Então, o fato da fidelidade dar muito errado hoje em dia é o fato da pessoa estar carente, aí o namorado ou a esposa, ou vice-versa, chega e começa a dizer palavras grossas. A pessoa começa a desanimar, ficar ferida emocionalmente. E quando chega alguém que consegue dar um ombro amigo, algo que ela não recebe do próprio esposo, do namorado ou da namorada, e vice-versa, ela vai começar a sentir um sentimento de paixão, mas algo passageiro, porque ela está carente. Então a fidelidade muitas das vezes é um tabu também. Só que eu quero dizer uma coisa pra você. Quem trai não é porque tá carente apenas, mas é por causa que é um defeito de caráter. Tá bom? Então não caia nessa de que não, traí porque ela era bonita, porque ela deu em cima de mim, porque isso não. Se você trai, é defeito de caráter. Eu costumo dizer pra ela que se um dia, isso nunca vai acontecer em nome de Jesus, mas se um dia eu pensar em ter alguma coisa com outra pessoa, eu chego pra ela e digo, termino o namoro com ela, ou o casamento, eu não sei, porque eu já traí no coração. Então termino e vou ficar com outra pessoa. É melhor do que eu trair o ato feito. Entende? Então, caráter não se compra. Caráter vem na sua essência. Então, traição é defeito de caráter. E eu quero que vocês entendam isso. Isso mesmo, né? Então, gente, esse foi o vídeo, né, de hoje. Se você gostou, você vai curtir, vai se inscrever no canal, né? E também comente temas que vocês gostariam que a gente falasse, né? Fizesse outros vídeos. E é isso. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.